Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o nosso litoral percorre os corredores do tempo, do palácio que recebeu Dom Pedro II ao Instituto de Educação, que mesmo ferido pelas chamas, permanece de pé. Vamos falar de passado, sim, mas também de futuro e reconstrução. Vem com a gente! Para entender a identidade de Paranaguá, é preciso conhecer o Visconde de Nácar, que viveu aqui em uma das residências mais luxuosas do Brasil Imperial. O Palácio Visconde de Nácar tem uma importância histórica imensa para o Paraná e a gente vai contar essa história para você com a ajuda do Hamilton. Claro, ele que é historiador vai trazer os detalhes para a gente. Hamilton, Palácio Visconde de Nácar poderia ter sido sede do governo do estado, é isso? Bom, Fabiana, ele foi construído para ser sede do governo da província do Paraná. O Paraná ainda era província de São Paulo até 1854, né? Então ele foi construído para ser sede da província do Paraná. Começou a construção em 1847, terminou em 1856 e quem fez isso foi o Visconde de Nácar, que era um líder político aqui da região e um líder político muito importante do Paraná também. Ele construiu esse prédio, pode ver que ele tem muitas janelas, ele tem várias características de um palácio mesmo, né? E quando foi decidido fazer a sede da província em Curitiba, por Zacarias Góes de Vasconcelos, daí esse palácio virou sendo a moradia daí do Visconde de Nácar. Viveu aqui o tempo inteiro? Viveu a vida inteira aqui dele. Ele nasceu em 1813 e faleceu em 1893. Ele foi o primeiro edifício em Paranaguá e talvez um dos primeiros edifícios do Paraná que usou pratibanda na fachada. E a quantidade de janelas é que impressiona, porque o vidro não era fabricado no Brasil, era muito caro, então esse vidro ele tinha que vir de fora. E esse palácio já era pensado com isso. Então ele era realmente dentro, ele tem uma escadaria de madeira enorme, o piso é todo trabalhado, ele é feito com pedras de cantaria e massa com calcário, né, que nós vimos ali, massa de cal com conchinhas. Então ele é um prédio muito, muito interessante, até a arquitetura dele, na questão de estudo arquitetônico de uma época, né? A gente tem outra curiosidade, que são justamente os bancos que ficam nesse jardim, que tem até as iniciais da esposa do Visconde? Então, nós temos uma pessoa que cuidou da restauração desse prédio há alguns anos, o João Castilho, e ele é que fez isso. Essa técnica é uma técnica que foi trazida para o Brasil pela princesa Isabel num banco em Teresópolis. E ela se chama enxambrado, que é conchinhas, e ele escreveu ali MC, que quer dizer Maria Clara, que era a primeira esposa do Visconde de Nácar. Então os bancos aqui eles têm as iniciais MC, relembrando o nome da viscondessa, né? Uma construção imponente chama a atenção de quem passa por aqui, de quem chega por aqui, mas a gente vê a necessidade de um restauro, Hamilton. É perfeito. Esse prédio aqui ele funcionou a Câmara de Paranaguá, funcionou primeiramente a Prefeitura de Paranaguá, depois funcionou a Câmara de Paranaguá até 2004, depois ele voltou para a Prefeitura, daí funcionou vários órgãos públicos funcionaram aqui, PROCON e tal, até 2017, 2018. Daí realmente de lá para cá é só esse estado de abandono aí. E lamentável, né? Porque é um prédio, ele foi feito um restauro no telhado dele, foi o último restauro que foi feito, e ele ainda está em pé devido a esse restauro, senão ele realmente já poderia ter tido algum tipo de problema estrutural e tal. Ele é tombado como patrimônio histórico? Ele é tombado, esse prédio é tombado e ele tem uma significância muito grande para o Paraná, né? Por essa questão de ter sido projetado para ser a sede do governo, então tem muita história aqui dentro disso daqui. E é um prédio icônico, eu acho que hoje no Paraná nós não temos nenhum, talvez como ele. Agora vamos do luxo imperial para a democratização do saber. A apenas 700 metros daqui está o Instituto de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha. E aqui em frente ao Instituto de Educação, um incêndio que chocou toda a população, né, Hamilton? Mas a gente quer trazer a importância histórica desse prédio, prestes a completar 100 anos. Perfeitamente. Esse prédio aqui ele iniciou sua construção na década de 20, né, na gestão do Dr. Caetano Munhoz da Rocha, que era presidente do estado do Paraná. Ele foi primeiramente prefeito de Paranaguá, depois ele foi para Curitiba e virou presidente do estado, que seria hoje o cargo de governador na época. Iniciou a construção em 1924 e terminou em 1927, quando foi a inauguração desse prédio. Como Instituto de Educação, Caetano Munhoz da Rocha era a escola normal
Dr. Caetano Moraes da Rocha, uma escola para formar professores. Então, nessa década de 20, eles acreditavam que os grandes males da sociedade estavam ligados à ignorância. Então, o Dr. Caetano ele fez o quê? Ele construiu 3 prédios. A ideia do projeto eram 3 prédios, um em Ponta Grossa, um em Curitiba e um em Paranaguá. Eram 3 prédios gêmeos, quase gêmeos. E esse daqui era o que foi construído em Paranaguá. Ele recebeu, em 1927, ele tinha 1.200 alunos, quer dizer, era um prédio enorme para a época, né? E era uma escola de professores, um palácio alemão, né? Numa réplica de um palácio alemão. Ele tinha muitos ornamentos no teto, vitrais, escadarias de madeira. Foi uma perda muito grande para o estado do Paraná, né? E nós temos uma curiosidade desse prédio, de 1924, quando ele foi instalado, foi colocada uma cápsula do tempo nele. Então nós sabemos que tem uma cápsula do tempo nele, que foi instalado na parte da frente dele aqui nas fundações, e temos fotografia disso daí, uma caixa de concreto com várias coisas dentro. Não é tesouro nem nada, deveria ter um retrato do Dr. Caetano, que nós não sabemos como é que é, porque foi enterrado, né? E cartas de políticos e coisas de época. Então isso hoje, talvez agora nessa época, quando for feito o restauro, seja o momento das autoridades pensarem em procurar isso daí, porque é uma maneira de resgatar um momento lá de 1924. Então isso está aqui, a gente sabe que está aqui, não sabemos se existiu o fogo, mas é provável que sim, porque estava embaixo da terra, então é o momento talvez de procurar essa cápsula do tempo, que esse é um plus que tem nesse prédio aí que sobrou, né? Um lugar que tem 100 anos, que faz parte da história de Paranaguá. A gente sabe que muitas figuras ilustres passaram por aqui também, né? Possivelmente, você veja, quando ele foi inaugurado, ele atendia 1.200 alunos. Então, no decorrer da vida dele, ele passou a ser escola secundária, Dr. Caetano Moraes da Rocha, e depois Instituto de Educação, Dr. Caetano Moraes da Rocha. São gerações de parnanguaras. Todos os parnanguaras que você conhece ou passaram por aqui ou conhecem alguém que passou por aqui. Então esse prédio está ligado com a identidade da cidade. Essa é a importância dele. E a importância de tentar restaurar esse prédio, se for possível, é isso. Ele está ligado com a identidade, né? Nós temos que preservar a identidade das pessoas e esse prédio é um símbolo de Paranaguá. E foi muito triste ver esse prédio queimar. Ele queimou assim 1 hora, eu perdi minha noção, mas eu acredito que 1 hora. E foi muito triste de ver a história toda se esvaindo e queimando, né? E assim, de uma maneira que é horrível, foi muito rápido. Enfim, foi muito triste ver isso daí. As pessoas também estavam aqui, também estavam chorando, se lamentando. Então é muito triste porque é um prédio ligado com as pessoas de Paranaguá. Você, como historiador, como é esse trabalho de restauro? Porque existem muitos vídeos, muitas fotos de como era a parte interna. Então, como seria um trabalho desse? Realmente, a gente sabe que vai demorar, né, Hamilton? É um trabalho minucioso e um trabalho também burocrático, porque esse prédio é do Estado. Então ele tem toda uma questão de licitação, projeto, viabilidade, né? Tem que ver se há viabilidade de fazer ou não. Os técnicos ainda estão trabalhando para ver, porque o fogo foi muito intenso no prédio, então tem vários detalhes aí. Mas é um trabalho que vai demorar um tempo, sim, isso não vai acontecer amanhã, né? Nós sabemos que mesmo se der tudo certo, ainda vai demorar, porque tem a questão da reconstrução e, enfim, várias coisas, né? Um incêndio consumiu o prédio. Enquanto a cidade assistia apreensiva, o Corpo de Bombeiros lutava contra o tempo.